Fala pessoal, Latos falando. Vamos lá pessoal para mais um Latos Responde. E o assunto hoje é bem interessante, né? Porque a gente recebeu bastante gente pedindo esse assunto, que assim, por que o dólar tá caindo, né? O que eu faço agora com o dólar caindo? Isso é bom, isso é ruim? Enfim, qual o reflexo de um dólar mais fraco dentro do Brasil, tá? Então vamos falar sobre isso. Mas antes de mais nada, desce o dedo no like aí, deixa seu like, quem não segue o canal, siga o canal e roda a vinheta aí. Mas vamos lá, pessoal. Por que o dólar está caindo, né? Por que ele está diminuindo o seu valor, né? Ou seja, o dólar, para a gente entender, o dólar forte significa que tem alguma coisa errada com a nossa moeda, porque nunca podemos esquecer que a gente trabalha uma divisa. Quando a gente fala que o dólar está alto, ele está alto frente a quem? Né? No caso, frente à moeda brasileira, frente ao real. Então, quando o dólar sobe, o real está se valorizando. Agora, o contrário, quando o dólar cai, quer dizer que o real está se valorizando. E o real só se valoriza quando está acontecendo alguma coisa boa com a economia do país. Alguns dos motivos faz com que o dólar esteja perdendo força aqui dentro do Brasil, que o real venha a se valorizar, é questões inflacionárias. A inflação é um dos grandes motivadores disso, né? A gente está no momento de Brasil que a taxa de juros está altíssima, 13,75, uma taxa super alta, né? Próxima a taxas que a gente teve lá na era Dilma, né? Que foi 14,25, então a alta está bem expressiva, justamente porque a gente tinha uma inflação forte e o Banco Central, obrigatoriamente, quando a gente tem uma inflação muito forte, para conter essa inflação, ele precisa desaquecer a economia, começa a contrair a economia. Como ele faz isso? Subindo a taxa de juros. O dinheiro fica mais caro e a busca por esse dinheiro acaba diminuindo, os bancos acabam ficando mais restritos na forma de, quando vão entregar, de certa forma, crédito para empresas e tudo. Então isso vai desaquecendo a economia como um todo, tá? Então, taxa de juros alta é ruim, né? Mas pior ainda é se ter uma inflação alta, né? E taxa de juros alta com inflação alta aí é terrível. Então a gente está vivendo um momento onde a taxa de juros alta está começando a desacelerar a inflação. E isso começa a trazer sinalizações positivas aqui internamente. A gente está vivendo um processo também, o novo governo quer, de qualquer forma, que se corte os juros para voltar a aquecer a economia, o país voltar a crescer, voltar a gerar emprego, enfim, para a roda girar dentro do país, esse pós-pandemia que causou toda essa movimentação de inflação alta e de juros altos também. E então o governo foi lá e criou o arcabouço fiscal, que basicamente é um novo projeto onde determina como o governo vai gastar com saúde, com educação, enfim, coloca regras aí baseado no que se arrecada, quanto pode se gastar, e também, de certa forma, esse arcabouço traz uma coisa interessante que o mercado gosta bastante, que o governo vai começar a poupar, diminuir a sua dívida, né, e, consequentemente, melhorar o seu fiscal, ou seja, a sua previsibilidade de pagamento futuro das suas contas. Então, esse arcabouço, basicamente, ele estimula que vai diminuir o déficit em 2024, de 2023, vai diminuir o déficit fiscal, em 2024 vai zerar esse déficit, 2025 vai aumentar em 0,5% a arrecadação, ou seja, vai começar a ter uma poupança, vai começar a economizar mesmo, em 2026 em 1% de superávit, né? Então, é agressivo e também esse arcabouço ele traz regras de teto máximo de quanto o governo pode gastar, que é só 70% do que ele arrecada. Então, ou seja, o arcabouço trouxe um cenário positivo para o mercado vem gostando, o Ministério da Economia vem trabalhando de uma forma positiva e vem conseguindo buscar receitas novas para cumprir esse arcabouço aí. Então, tudo isso vem animando os investidores e vem tirando a pressão do dólar, né? Junto com isso, a gente tem dados de inflação que estão saindo um pouco menores do que se esperava, ou seja, mostrando que a inflação vem dando indícios de redução, ou seja, está desacelerando a inflação. A gente não está num processo deflacionário, né? Ou seja, a gente não tem inflação negativa, a inflação continua subindo, mas subindo muito menos. Então tudo isso vai ajudando a nossa moeda aqui, nossa real acaba se valorizando frente ao dólar, né? Porque o mercado vem criando expectativas que em breve se comece a cortar juros
e isso reaquece a economia, isso é positivo para uma série de coisas dentro do país, principalmente o Brasil, que é o emergente. E fora isso, a gente tem dados externos. China, que acabou com Covid-0, isso também anima bastante o mercado para que a China acelere. Para o Brasil é muito bom. O Brasil vende muita coisa para a China, e quanto mais a China acelerar, a gente vai vender mais minério para a China, mais petróleo para a China, mais grãos para a China, mais proteína animal para a China. Então, isso é muito positivo. E aí, muita gente me pergunta: poxa, então a queda do dólar é um problema? Não, pelo contrário, é positivo, principalmente pensando para a economia, porque você pode ter corte de juros, a bolsa volta a ganhar força, porque quando a gente começa a ter a taxa de juros caindo, o pessoal que está na renda fixa começa a olhar de novo para a renda variável, e isso pode ser positivo para a bolsa, né? Volta-se a ficar mais animado em comprar ações dentro da bolsa de valores, o que é bem positivo, tá? E detalhe, né? Taxa de juros caindo reaquece toda a economia. Então, não é só bom pensando na bolsa em si, mas é bom para a economia, gera emprego, gera mais consumo, o setor de varejo é muito bom, o setor de serviços é muito bom. Então, para a economia como um todo, é muito bom. Então, é interessante ficar muito atento quando começar esse processo de corte de juros, que em algum momento vai começar a acontecer, né? Provavelmente o Banco Central está olhando para todos esses dados, e quando ele tiver conclusões sobre isso, principalmente quando aprovar o arcabouço fiscal e tudo, a gente vai ver de fato aí uma movimentação mais ampla em bolsa, o que pode animar bastante a B3 e o Ibov voltar a subir fortemente. Junto com isso, a gente tem o cenário externo também nos Estados Unidos, que está em fim de ciclo de alta de juros, o que pode ser bem positivo também aqui, né? Porque quando os juros para lá e a gente começa a subir, cortar juros aqui, lá tende a aquecer a economia, aqui também tende a se aquecer também, porque a gente depende bastante da economia americana. E recomendações para isso? Fiquem muito atentos. Acho que quando a gente pensa em mercado futuro, né, pensando em bolsa, mas pensando em mercado futuro de dólar, a gente também pode operar vendido, né? A gente não tem problema de operar vendido em dólar, né? Você não precisa ter comprado para poder vender, do mesmo jeito que você não precisa, você pode operar comprado, você pode operar vendido sem ter o ativo, até porque são contratos futuros. Mas também pensando em mercado de ações, pode se abrir uma janela bem interessante, até porque o mercado de ações vem estando bastante descontado, e com o início de corte de juros a gente vai ver uma busca maior por ações aí, e pode surgir uma oportunidade sempre, tá bom? Então vale a pena ficar de olho. Espero que tenha ajudado aí, e deixa nos comentários aí as suas dúvidas, o que assunto você gostaria de ver aqui, que a gente se encontra no próximo vídeo. Bora, até a próxima!